Bom dia, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live para a glória de Deus. Vou esperar mais uns minutinhos para que todo mundo receba a notificação. Com a ventania que teve, gente, caiu minha ring light assim, ó. Ainda quebrou meu suporte. Mas amém, tá funcionando, tá dando certo. Vai dar certo, já deu certo. Então vou esperar mais uns minutinhos, então se preparem. Vão lá, pegue seu cafezinho, pegue sua água. Para falarmos um pouquinho da palavra de Deus, para compartilhar da palavra de Deus. Amém. Vou esperar até 9h43 a gente inicia, tá? Bom dia, sejam bem-vindas, bem-vindos. A paz. Amém. Como eu sempre falo em toda live, não sei se o lugar que você tá, você consegue fechar os seus olhos nesse momento. Se você puder, faça essa oração junto comigo. Mas se por acaso você estiver num local onde você não consegue fechar os seus olhos, esteja com o seu pensamento conectado com o Senhor, né, para que você consiga receber e também se entregar nesse momento da oração. Amém? Amém, Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia. Eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de compartilhar do teu amor, da tua graça, da tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha nos ajudar nas nossas fraquezas, Senhor Jesus, nos fortalecendo, nos estendendo as suas mãos, tendo misericórdia de nós, Pai. Como somos falhos, como somos fracos, Senhor, mas eu creio que o Senhor tem, Jesus, nos levado a cada dia mais a nos enxergar para que nós possamos ser transformados e moldados por Ti, Jesus. Nada mais importa, Senhor Jesus, nessa vida nem neste mundo que não seja a Tua presença, Senhor. Que essa seja uma verdade dentro dos nossos corações. Que nós não possamos somente sermos ouvintes e leitores da Tua palavra, mas sim praticantes da Tua verdade que nos liberta. Senhor, nos ajude, Pai, a cada dia mais ir para Ti, Senhor, a olhar para Ti, Senhor, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as dificuldades, mas ser os nossos olhos fixos em Ti, Jesus. Nas Tuas promessas, no Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Pai, sei que são dias difíceis, sei que são dias, Pai, onde muitas vezes nós nos encontramos desesperados, Pai, onde nós nos encontramos perdidos, Pai, mas eu sei que o Senhor nos achou, Pai. Que nós possamos nos entregar totalmente a Ti, Pai, nos render, Pai, à Tua presença, ao Teu amor, Jesus. Ah, Deus, o que seria de nós, Senhor, se o Senhor não tivesse nos perdoado, não tivesse nos encontrado, Senhor? O que seria de nós, Pai? Obrigada, Jesus, porque nós não somos merecedores de nada, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor tem derramado muito mais sobre nós, Jesus. Ah, Deus, vem de encontro ao nosso coração, Jesus. Traz cura, traz restauração, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós não queremos mais ser os mesmos, Senhor Jesus. Mas nós queremos transbordar do Teu amor, Jesus. Nós queremos transbordar daquilo que o Senhor tem nos enchido, Deus. Não deixe que a nossa alma turbulenta nos tire da Tua presença. Não deixe que a nossa alma venha nos enganar, Jesus. Lançando, Senhor Jesus, emoções e sentimentos que não vêm de Ti, Jesus. Mas que nós possamos permanecer em Ti, ó Pai. Eu te agradeço, Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Eu te agradeço, Pai, porque o Teu amor me alcançou, Jesus. Fique conosco, Pai, no decorrer dessa live, Pai, ministra nos nossos corações, Pai. Traz revelações da Tua palavra, Senhor Jesus, usa-me como instrumento Teu, Pai, para levar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Já começamos bem, hein? Eita Deus. Glória a Deus. Eu vou colocar aqui o versículo de hoje, que eu não coloquei, ainda não fixei, né? Mas vou fixar aqui para vocês. Ah, Jesus.
Pronto, coloquei o versículo de hoje. Então, o nosso tema de hoje é nem tudo que você sente é a verdade. E por que a escolha desse tema, né? Primeiro, vamos ler o versículo? Calma aí. Vocês vão escutar bastante a música, tá bom, gente? Porque é a música que eu tô sendo ministrada. Sagrada Escritura aberta em Salmo 42. Só voltar na outra, essa aqui tem ministração. Como eu tô sendo ministrada por essa música, para essa ministração de hoje, então ela vai ficar tocando aqui, tá? Vamos lá, em Salmos 42, 11. Que diz assim: Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Senhor. Por que? Agora sim, vamos entrar, né? Por que eu escolhi esse tema? Ontem eu estava num dilema muito grande comigo mesma, né? E eu pedi para o Senhor, eu ainda não tinha o que eu ia ministrar hoje de manhã, né? Agora, na live. Eu ainda não tinha uma palavra, um direcionamento, nada do que eu iria compartilhar, né? E como eu estava desse jeito assim, né? Com a minha alma bem turbulenta, eu falei assim: Deus, eu não quero falar algo que não seja uma verdade em mim, né? E eu falei, eu quero compartilhar do que eu estou vivendo. Mas às vezes, entendam bem, né? A gente vai compartilhar das nossas fraquezas, de coisas que a gente, não como, tipo, sempre vencendo, mas de coisas um pouco ruins. E as pessoas não enxergam da mesma forma, né? Enxergam, às vezes, como, nossa, porque você tá assim, você não podia nem estar ministrando a palavra, porque você tá assim. Mas não é isso, gente. Eu vou tentar, né, compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tá falando comigo referente a esse tema. Porque muitas vezes a nossa alma ela fica abatida, a nossa alma ela fica entristecida, a nossa alma ela fica desesperada, ela fica turbulenta e nós precisamos aprender a forma de nós silenciarmos a nossa alma, de aquietarmos a nossa alma. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Nós sabemos que não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente acaba dando muito ênfase, né? Muita importância para as coisas que a gente sente, para as coisas que a gente pensa, para as coisas que a gente acha. E isso acaba virando uma verdade dentro de nós. E quando isso vira uma verdade, é muito difícil da gente conseguir sair disso, sabe? Da gente conseguir entender que esse tipo de sentimentos e emoções não é aquele que o Senhor deseja para as nossas vidas. Então a gente acaba entrando numa como que eu posso dizer? Numa prisão mesmo, sabe? Uma prisão onde a gente se sente culpado por estar se sentindo assim. E isso acaba ficando fixo na gente. A gente não busca uma solução para isso, né? Afinal, a minha alma está batida, eu estou triste, N situações, e não sei o que, e você acaba se conformando com isso. Mas não é para nós vivermos dessa forma, né? Quando o Senhor nos revela algo, principalmente da condição em que nós estamos vivendo, é para que a gente seja liberto, para que a gente seja transformado e para que a gente se permita ser tocado pelo Espírito Santo. Eu sempre falo que Jesus, ele jamais vai abrir a porta com tudo e entrar, não, ele vai esperar você abrir a porta. Então, da mesma forma, tudo que nós sentimos, que nós pensamos, tudo aquilo que nós queremos, nós precisamos falar para o Pai, para que Ele possa fazer, para que Ele possa intermediar por nós, para que Ele possa vir ao nosso encontro. Então, o Senhor ontem começou a ministrar no meu coração muito forte sobre isso, porque eu não tenho nenhum motivo, não vou falar aqui para vocês, gente, aconteceu tal situação, e eu fiquei assim, gente, por conta de tal pessoa, não, gente, não tem um motivo, e nenhuma pessoa, nenhuma situação. Apenas eu estava sentindo a minha alma abatida, a minha alma triste, eu estava entristecida, porém alegre no Senhor. Não sei se vocês vão conseguir compreender o que eu estou querendo dizer. Por quê? Independente da minha situação, né, independente de como eu me sinto, das minhas emoções, eu sou uma pessoa adulta, que eu sei o que eu preciso fazer, né?
Às vezes a minha alma ela não quer, mas eu sei o que eu preciso e eu sei para onde eu devo ir. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Esse lugar que nós precisamos entender, que nós precisamos ir, né? Que é uma escolha nossa, né? Que o Senhor, ele está disponível sempre para a gente, mas e nós? Será que nós estamos disponíveis para o Senhor? Muitas vezes a gente se ocupa com tantas coisas, né? A gente deixa a nossa mente ser impactada, deixa a nossa mente ser, não é impactada a palavra, deixa a nossa mente ser, palavras sendo lançadas sobre a nossa mente, se tornar tão verdade em nós que a gente acaba acreditando em coisas que às vezes não existem, em coisas que não são reais, mas a gente tornou aquilo verdade. E isso mexe muito com a nossa alma, isso mexe muito com aquilo que nós, até com aquilo que nós acreditamos. Então, muitas vezes, não vai ter um motivo aparente, que nem eu comentei, né? Como eu comentei de mim, não vai ter um motivo aparente para você sentir, de repente você fica assim. E nós temos que nos lembrar que quanto mais nós formos para Deus, quanto mais nós nos entregarmos ao Senhor, quanto mais nós nos relacionarmos com Ele, quanto mais nós tivermos experiência com Ele, mais forte será o ataque. Ah, como assim, gente? É assim que funciona. E outra, não fique pensando, então não vou mais. Você vai ser atacado do mesmo jeito. A diferença é que os ataques vão ser maiores, só que você vai estar em Deus muito mais. Então as suas armas, as armas que o Senhor vai te entregar, vão ser armas diferenciadas. Ele vai te dar direcionamentos, porque você está ligada nele. Entende? Então pense que se você está em Deus, você vai ser mais atacado. Então o inimigo está ao nosso derredor procurando uma forma de nos tragar, nos matar e nos destruir. Então ele vai procurar qualquer brechinha que a gente possa dar, qualquer fraqueza que a gente possa dar uma vazão maior, sabe? Assim, porque todos nós temos fraquezas, temos dificuldades na vida, temos problemas, mas algo que a gente dê muita importância, que a gente comece a ficar pensando muito, ficar entristecido, chateado, reclamando, a gente acaba dando maior liberdade para que a gente possa ser atacado nisso, né? E o inimigo, ele sabe, gente. Desculpa. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Ele sabe aonde é que ele pode nos machucar. E é por isso que nós precisamos ser vigilantes o tempo todo, tomar cuidado com tudo que a gente fala, com a gente faz, com quem nós somos, né? Para que a gente esteja mesmo com a nossa vida diante do Senhor, né? Então, assim, nós sabemos que há uma escolha, né? Nós precisamos tomar uma atitude, mas para a gente tomar uma atitude, a gente precisa realmente querer. A gente primeiro precisa ter esse entendimento. E a nossa alma, ela só será silenciada através do nosso relacionamento com Deus. Não existe outra forma. Não existe uma outra forma de a gente aquietar a nossa alma se não for com Jesus, se não for buscando ao Senhor, se entregando ao Senhor, né? E muitas vezes a gente acaba procurando culpados por situações que nós mesmos nos colocamos, que acaba causando, glória a Deus, que acaba causando esse abatimento na nossa alma, essas tristezas que às vezes a gente não consegue explicar. Mas nós temos que entender que quando nós nos relacionamos com Deus, quando a gente tem uma vida com Deus, tudo que nos cerca é espiritual. Às vezes as pessoas falam, você fica espiritualizando tudo. Sim, gente, nós somos seres espirituais. Tudo que está à nossa volta, tudo que acontece na nossa vida é relacionado à parte espiritual. Então, nós temos que estar atento a isso, para que a gente não sofra ataques. Oh, Jesus, calma aí. Calma aí que a minha música saiu. Vou voltar ela aqui, pronto. Para que a gente não sofra ataques na mente, para que se torne uma verdade dentro de nós. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo ele vai ficar lançando coisas. E aí resta a nós, né, orarmos, pedimos ao Senhor que nos guarde, que nos livre, que guarde o nosso coração, que guarde a nossa mente. E nós sabemos que nós temos essa alma, né? Nessa alma, na nossa alma se encontra o quê? As nossas emoções, os nossos sentimentos. E muitas vezes nós somos levados pela nossa alma, né? E a gente acaba perdendo a nossa paz, a nossa alegria, por conta dos nossos sentimentos e emoções descontrolados. Porque nós precisamos entender que uma vida com Deus ajuda a controlar a nossa alma turbulenta. Porque a nossa alma sempre estará aqui dentro de nós. Né? Nós temos a alma, mas nós temos também algo que o Senhor nos deu, que é o fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então o Senhor, Ele nos dá o domínio próprio para que a gente consiga lidar com essas situações da nossa vida e aquietar a nossa alma. Gente, eu tô me expondo aqui falando de algo sobre a minha vida,
né? Que eu falei que eu estava ontem com a minha alma inquieta, para que vocês entendam que todos nós passamos por N situações, que não existe pessoas que estejam imunes a qualquer coisa neste mundo. O que existe são pessoas que se rendem ao Senhor, que entendem, né, as suas fraquezas e sabem para onde correr. Porque muitas pessoas às vezes ficam com as suas almas inquietas, com turbulência, por muitas situações e acabam recorrendo a outras coisas, né, a outros recursos. Por exemplo, tem uns que vão e mergulham nas drogas, outros mergulham na bebida, outros mergulham em adultério, em muitas outras coisas, em muitos outros pecados, que em vez de te ajudar, vai te afundar mais ainda. Mas quando a nossa alma estiver inquieta, quando a gente estiver com a nossa alma turbulenta, nós precisamos nos entregar ao Senhor. Talvez este seja um alerta de que você precisa parar tudo para ouvir ao Senhor. Talvez esse seja um alerta para que você veja que nem sempre tudo vai estar tudo bem dentro de você, tudo resolvido dentro de você. Nós temos muitas questões ainda que estão pendentes dentro de nós, que nós precisamos entregar ao Senhor. Muitas vezes a gente se acha muito espiritual, muito bem resolvido, muito isso, muito aquilo. Mas nós temos que entender que o Senhor sempre vai trazer à tona aquilo que ainda não está em acordo com a vontade dEle. Tudo aquilo que ainda precisa ser transformado dentro de nós. Veja uma situação dessa de uma alma abatida, de uma alma entristecida, como também um cuidado do Senhor conosco. Porque Ele nos mostra que nós não somos tão fortes como nós pensamos, que nós não somos super, no meu caso, super mulheres, como às vezes eu penso que eu sou, mas que nós temos sim fraquezas, nós temos sim momentos que nós precisamos nos recolher e entender qual é a vontade do Senhor para nós. O que é que Ele está querendo sinalizar, o que é que Ele está falando, o que é que Ele quer nos mostrar. Ai. Quando nós somos levados pelos nossos sentimentos e emoções, no começo, né? A gente, nossa, que legal, nossa, tem coisas que, nossa, que fantástico isso, que maravilhoso. Mas depois sempre vem aquele vazio de não ter sentido, porque as coisas que não são de Deus, o que não vem de Deus, né? Depois não fazem muito sentido para nós, a gente fica perdido. Mas quando nós estamos no Senhor, quando nós encontramos a nossa satisfação no Senhor, quando nós nos entregamos, quando a gente entrega as nossas emoções e sentimentos para o Senhor, nós somos plenamente encontrados e satisfeitos nele. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos render totalmente a Ele. Gente, não sei se vocês estão conseguindo compreender hoje, mas é que eu ainda estou sendo ministrada sobre isso. Eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês aquilo que o Senhor está falando comigo. Porque é para mim, né? Ai, Jesus. É o que eu falei, gente. Muitas vezes a gente não vai conseguir achar os porquês, sabe? Por que eu tô assim? Por que eu tô me sentindo assim? Por que isso? Por que aquilo? Mas pare para ouvir a voz do Senhor. Pergunte ao Senhor o que Ele quer te ensinar com isso. Por que você está se sentindo assim, sendo que não está acontecendo nada na sua vida? Talvez Deus Ele queira apenas trazer mais sensibilidade ao seu coração. Talvez o Senhor queira te mostrar que você é totalmente dependente dEle. Talvez o Senhor queira te mostrar que você pode sim ser forte, mas se você não estiver com Ele, você não consegue. As suas fraquezas te vencem, porque é o Senhor que te faz forte. Eu saí totalmente do que eu tinha planejado, mas glória a Deus, é o Senhor que comanda. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô tentando compartilhar com vocês.
Em Filipenses 4:6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Não vivam preocupados com coisa alguma. Muitas vezes a nossa alma fica abatida, a nossa alma fica turbulenta porque a gente se preocupa com tudo ao nosso redor. Com todas as coisas, com pessoas, com situações, a gente vive muito preocupado, a gente vive muito ansioso com o amanhã, com o que vai acontecer, com as circunstâncias. E a gente acaba esquecendo que nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor pedindo aquilo que a gente precisa. Sim, o Senhor nos ensina isso. Ore pedindo o que você precisa. E agradeça por tudo que Ele já fez, por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Para que a gente possa experimentar a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é aquela que ninguém realmente... As pessoas olham para você e não conseguem compreender. Olham para você, ver a situação que você está vivendo e não conseguem entender por que você está tranquilo, por que você está de boa, por que você consegue continuar. Essa é a paz que excede o entendimento, onde não há explicações. E aí o Senhor, Ele guardará o nosso coração e a nossa mente nele, porque é isso que nós precisamos fazer, ter a nossa mente e o coração guardado no Senhor. Mas para que isso aconteça, a gente precisa entregar. A questão toda, né? A questão toda aqui é a entrega ao Senhor, é nós entendermos que nós temos sim alma, mas que nós temos também o nosso Espírito Santo, que nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos domine e não a nossa alma turbulenta. A gente precisa silenciar a nossa alma através do Espírito Santo, né? Às vezes a nossa alma ela vai querer gritar, ela vai querer espernear, ela vai querer fazer a vontade dela, mas nós precisamos silenciá-la, aquietá-la. Através da palavra do Senhor, através de uma busca, através de uma entrega, através de um relacionamento. Porque o Senhor, Ele nos promete que nos dará a paz que excede todo entendimento e guardará a nossa mente e coração nele. Então nós não podemos viver baseados nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. E nem no nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. Imaginem só como nós estaríamos hoje, como você estaria hoje se você deixasse que os seus sentimentos te dominassem. Que aquilo que você gostaria, aquilo que você pensa muitas vezes, né? Que o que você acha que é melhor para você te dominasse e você fizesse como, apesar que, se a gente parar para pensar, na nossa vida, quantas vezes nós não fizemos a nossa vontade, o nosso querer, deixamos os nossos sentimentos e emoções nos dominarem e por isso nós sofremos muitas consequências das nossas escolhas erradas. Quantas vezes? Porque o Senhor, Ele sabe aquilo que é melhor para nós e não a nossa alma turbulenta. A nossa alma turbulenta, ela só vai trazer destruição para nós. Porque geralmente, quando a nossa alma está turbulenta, é porque os sentimentos e as emoções não são aqueles que o Senhor tem para nós, não é aquilo que o Senhor deseja para nós. Muitas vezes a gente vive uma vida de escravidão do pecado, porque a gente vive controlado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, então a gente acaba ficando preso nisso, naquilo que a gente acha que é melhor, naquilo que a gente gostaria que fosse melhor para nós, que a gente quer viver, coisas que a gente quer viver. Mas Deus nos fez livres das emoções da nossa alma. Não, como eu disse, a nossa alma sempre vai continuar dentro de nós. Mas nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Para decidir aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Para decidirmos aquilo que nós queremos seguir. Aquilo que nós queremos ter na nossa vida. Deixa eu me arrumar aqui. Até minhas costas doendo. Eita, glória. Entendem? Gente, hoje o cenário tá diferente, porque eu tô aqui no quarto das minhas filhas. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender, porque o que vai governar a nossa vida é aquilo que a gente mais alimentar. Então nós temos que entender que se nós alimentarmos coisas da nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções,
nós deixarmos isso ficar cada vez mais forte em nós ficarmos pensando sobre isso, nós ficamos analisando, buscando culpados, buscando situações, buscando atalhos, a nossa alma será alimentada e nós viveremos conforme a nossa alma. Mas se nós entendemos que quem precisa nos dominar é o nosso espírito, nós iremos buscar coisas para preencher, para alimentar o nosso espírito. E somente uma vida em Deus é capaz de preencher o nosso espírito, de encher o nosso espírito, ao ponto de transbordarmos, porque esse é o objetivo de nós sermos cheios, de nós estarmos alimentando o nosso espírito, para que a gente transborde por onde a gente passe. Então Deus, Ele nos conhece, Ele sabe quem nós realmente somos, Ele sabe de todas as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas emoções, as nossas emoções, os nossos sentimentos e até mesmo os nossos pensamentos, porque Ele sonda e nos conhece. Lá em Salmos 139, diz exatamente isso. 139, 23. Examine-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. O Senhor, Ele faz exatamente isso. Ele nos examina, Ele vê os nossos corações e Ele prova os nossos pensamentos. Aquilo que a gente está pensando não fica oculto ao Senhor. Ele sabe todas as coisas. Nós podemos, eu falei na live anterior, nós podemos esconder de pessoas, nós podemos até mesmo tentar nos enganar, mas ao Senhor a gente não engana, porque Ele sabe quem nós somos, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe as intenções do nosso coração, Ele nos conhece por inteiro. Então, nós precisamos realmente entregar o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos realmente ter esse pensamento que se nós não nos entregarmos por completo as nossas emoções, sentimentos, pensamentos ao Senhor, nós viveremos constantemente nessa turbulência da nossa alma. Nós podemos passar por momentos de turbulência, né? Porque isso é normal do ser humano, afinal nós temos, como eu disse, a nossa alma, né? O pecado que habita em nós temos isso dentro de nós, mas nós não podemos permanecer nisso. Uma coisa é você passar por dias difíceis, né, de mente e coração perturbados. Uma coisa é você viver constantemente isso. Se você tem um relacionamento com Deus, essa não é uma condição para você. Você precisa ser liberto disso. E eu tenho pedido muito ao Senhor para que Ele guarde o meu coração, e para que Ele guarde a minha boca, e para que Ele guarde os meus ouvidos, né? Eu não quero ser aquela pessoa que sempre tem algo para falar de outras pessoas ou sobre outras pessoas, né? Mas eu quero ser aquela pessoa que transborde de Jesus por onde passar. Que quando as pessoas estiverem comigo, elas recebam alguma palavra do Senhor. Quando as pessoas estiverem comigo, elas percebam que é algo diferente, né? Que não é somente uma capa ou alguma coisa dentro de uma igreja, mas em todos os lugares, que possam perceber que o Jesus que eu carrego. E é isso, eu acredito que seja isso que muitas vezes a minha alma fica inquieta, porque eu sei que eu posso fazer mais, que eu posso me doar mais, que eu posso me entregar mais, mas muitas vezes a minha alma e a Jamile não quer. A Jamile escolhe outras coisas. A Jamile dá prioridade para outras coisas. Vocês entendem? E isso causa uma turbulência na nossa alma, porque o nosso espírito está pronto. Mas a nossa alma nos bagunça, a nossa alma nos confunde, os nossos sentimentos e emoções fazem com que a gente faça escolhas erradas, com que a gente não priorize a presença do Senhor. E isso custa. Isso nos custa. O Senhor, Ele nos esmaga para que nós sejamos quem realmente Ele nos chamou. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, com uma entrega verdadeira e sincera. Não podemos apenas vir ao Senhor quando a gente precisa de algo, mas nós precisamos ir ao Senhor em todo o tempo, sabendo que Ele é o Deus da fartura, Ele é o Deus de quando a gente não tiver nada. Ele é Deus na alegria, Ele é Deus na tristeza, Ele continua sempre sendo Deus, independente do que a gente esteja passando. Não deixem que as emoções venham a te dominar e fazer com que você se perca.
para que você se torne uma pessoa amarga, uma pessoa ressentida, uma pessoa rancorosa, uma pessoa indignada, reclamona, murmurenta, irada. Não deixe, porque as emoções, elas nos causam isso. Isso são emoções, né? Isso vem da nossa alma, que não é aquietada pelo Espírito. Isso é resultado de uma alma que vive em turbulência, que vive descontente com as situações, que vive ansiosa e preocupada, que não consegue encontrar descanso no Senhor, porque o nosso descanso está no Senhor. Eu não estou falando aqui, gente, que você não pode ser assim, porque eu já falei que eu estava assim ontem. Eu estou passando por este processo de uma alma abatida, entristecida, sem motivo aparente, né? Então nós vamos passar por esse tipo de situação, mas nós não podemos nos entregar a isso, para que a nossa alma não nos domine. Amém? De uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Nós precisamos ter isso muito certo dentro de nós. Vocês sabem por que a nossa alma ela sempre acaba nos sufocando? Porque nós deixamos que os pensamentos, sentimentos, as palavras de pessoas entrem no nosso coração e se tornem verdades. Quando isso acontece, nós somos sufocados pela nossa alma, pelo barulho da nossa mente, pelos pensamentos que às vezes nem de coisas que nem aconteceram, sabe? Quando você, começa a pensar, fica conjecturando, imaginando tal coisa, não, fulano deve ter feito isso, deve ter feito aquilo, que aí foi lá, aconteceu, sabe essas coisas assim? E aí, conforme a gente vai, cada vez que a gente vai pensando mais, a história ela vai aumentando mais dentro da nossa cabeça. E aí nós criamos uma história dentro de nós, a nossa mente, que vai para o nosso coração e se torna uma verdade. E a partir do momento que ela se torna uma verdade, a gente começa a viver essa turbulência de emoções descontroladas dentro de nós. Nós começamos a ficar inquietos, nós começamos a ficar incomodados com tudo e com todos, porque existe uma guerra dentro de nós. Essa guerra é entre a nossa alma e o nosso espírito, que está constantemente. Se você tem vida com Deus, né? Isso é para quem tem vida com Deus. Gente, se você tem vida com Deus, vai ter essa guerra entre a alma e o espírito. Se você não tem, a sua alma já te dominou, já ganhou. Porque o espírito, ele tá fraco, né? Porque você tá só alimentando a sua alma. Então, isso que eu estou falando é para quem tem vida com Deus. Então, há uma guerra interna entre a nossa alma e o nosso espírito. Não pense que por você estar buscando a Deus, que você está em Deus, que você tem vida com Deus, você está isento disso. Não está. Porque nós temos uma alma e temos um espírito. Isso é fato. E o pecado, como eu disse, ele habita dentro de nós. Então, se você alimenta mais a sua alma do que o seu espírito, a sua alma vai ganhar. Mas se você entende que a sua alma não pode te dominar mais, você vai começar a alimentar mais o seu espírito. Você vai começar a se encher das coisas que te aproximam de Deus. Uma vida com Deus é bem, para mim, eu sempre falo, gente, então é muito básico, sabe? Assim, é muito simples. As pessoas que ficam complicando muito por conta da sua alma turbulenta. É muito simples buscar o Senhor. É você dedicar um tempo de qualidade. Eu sempre vou frisar isso. Um tempo de qualidade com o Senhor, onde você vai ler a palavra, você vai meditar, você vai ser ensinado, você vai ser exortado, você vai adorar o Senhor através de louvores, através de palavras, sem louvores, que às vezes você não consegue escutar alguma coisa. Você vai adorar o Senhor através das suas palavras. Você vai orar ao Senhor. Você vai orar em línguas. Você vai jejuar. É isso, gente. É isso que nos ajuda na caminhada cristã. É isso que nos fortalece, que silencia e aquieta a nossa alma turbulenta. Eu falei ontem, eu estava com a minha alma turbulenta, eu estava com a minha alma inquieta. E eu sei qual que é a solução para quietar a minha alma. É no Senhor Jesus. É buscando a Ele. É me entregando a Ele. Ai, você não estava fazendo isso os outros dias? Sim, estava, gente. Mas a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, muitas vezes acabam nos confundindo, nos querendo tirar da presença do Senhor.
mas é necessário que a gente tenha essa sensibilidade, que somente quem tem relacionamento com Deus consegue perceber a necessidade de uma busca, de uma entrega maior, de uma rendição maior. Não é fácil, mas glória a Deus que nós temos um Deus que é amoroso, um Deus que é perdoador, resgatador, misericordioso, que nos abraça com seus braços de amor, para nos tirar de muitas escuridões que a gente acaba entrando. Se nós deixarmos que a nossa alma, que nossos sentimentos e emoções nos dominem, né, ter razão, nós seremos destruídos por eles. Nós seremos totalmente apagados. Eu vou deixar salva, tá bom? A live. Podem ficar tranquilos. Então, eu sempre tenho esse versículo na minha mente: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tantas coisas acontecem, tantas situações para nos abalar, que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que vigiar o tempo todo. Nós temos que vigiar até mesmo os nossos pensamentos, para não deixar que os nossos pensamentos virem verdades que não são verdades, né? E que possa acabar mexendo com a nossa alma. A gente não pode deixar que as setas que o inimigo tenta lançar sobre nós venha a nos atacar de forma que venha nos destruir, né? Que venha fazer com que mexa conosco. Então, nós precisamos constantemente renovar a nossa mente. A palavra nos diz isso. Para a renovação da nossa mente. Buscar por essa transformação diária, por essa busca diária. Se permita chorar na presença do Senhor. Se permita, gente, isso não é sinal de fraqueza, é sinal de rendição ao Senhor. É sinal de uma entrega verdadeira para o Senhor. É sinal de você entender que você não é nada sem o Senhor, de quebrantamento. As pessoas olham muitas vezes quem chora como uma pessoa fraca, uma pessoa triste, mas não é, gente. Muitas vezes a gente está chorando de alegria porque fomos libertos. Nós estamos chorando, nosso choro é de arrependimento, de quebrantamento. É disso. Não se envergonhe, gente. Não tenha medo de chorar ou receio do que possam pensar ou falar. Se permita ser moldado e transformado pelo Senhor. O Senhor, Ele não rejeita aqueles que têm um coração abatido e contrito, ou um coração cansado. Ele vê todas as coisas. Lá em Salmo 145, Salmo 145, 14 diz assim: o Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso de suas cargas. É isso que o Senhor faz. Ele nos levanta, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Ele aquieta nossa alma turbulenta. Mas nós precisamos permitir que o Senhor faça isso. Não deixe mais que o seu coração, suas emoções e sentimentos venham a te enganar. Nem sempre o que nós sentimos é realmente a verdade. Nós precisamos do Senhor para nos direcionar em todo o tempo, para nos mostrar todas as coisas, do Espírito Santo para nos revelar todas as coisas. Tome cuidado com as coisas que você dá muita importância, fica pensando por muito tempo, sabe? Às vezes a gente acaba vivendo alguma situação e aí a gente fica aqui, né, que nem eu comentei, a gente fica pensando, mas e se falaram, e se não sei o quê. Pare com isso, gente. Não fique sofrendo por antecipação, não fique criando histórias, não fique criando situações que não existem. Pare com isso, aquieta a sua alma. Vá para o Senhor. Busque respostas no Senhor, não na sua alma turbulenta, não nos seus muitos pensamentos. Como eu falei, eu sou uma pessoa que... Eu já comentei com vocês que eu sou uma pessoa que penso bastante, reflito bastante, né? Eu faço muito isso. É que é de mim, da minha personalidade. E por conta disso, eu tenho que tomar um cuidado. Para que eu não deixe que tantas coisas que eu penso acabam se tornando verdade, né? Mas eu sou também daquelas pessoas que não leva tudo pro coração, sabe? Que perdoa rápido, que esquece. Mas constantemente eu fico pensando nas coisas que aconteceram, nas coisas que estão acontecendo.
e tentando entender todas as coisas, né? Mas eu busco a minha resposta aqui. É aqui que nós vamos encontrar todas as respostas que nós precisamos. Na palavra do Senhor, através da palavra do Senhor. Eu compartilhei, acho que na live passada, que eu estava tentando entender uma situação, né? E assim, pessoas não iam me explicar, eu não ia conseguir entender por mim mesma, mas eu pedi pro Senhor, Senhor, eu quero entender por que que isso acontece. E aí o Senhor me mostrou na palavra dele, porque é assim que o Senhor nos responde, através da palavra dele, através de alguma revelação, quando você está orando, é assim que o Senhor faz. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa boca vai falar do que está cheio no nosso coração. E quais têm sido o nosso tipo de fala? O quanto o nosso coração está cheio, do que o nosso coração está cheio. O quanto que a sua alma está abatida, turbulenta. E quando isso acontece, como você costuma ser? Como você costuma agir com as pessoas, com os da sua casa? Eu vou falar por mim, tá? Eu sou daquelas pessoas que quando eu passo por um tipo de situação, eu me fecho. Eu meio que me isolo, né? Porque, gente, as pessoas não têm culpa daquilo que eu estou passando, da situação, do que eu estou sentindo, das minhas emoções. E eles não têm culpa e não merecem, né, receber nenhum tipo de tratamento diferente por conta de algo que eu estou vivendo, que a minha alma turbulenta está vivendo. Então eu procuro ficar muito na minha, para que eu não possa descontar nas pessoas algo que sou eu que preciso ser tratada, né? Eu que preciso ser modificada. Então tome cuidado com isso também. Entenda o momento, não deixe isso se prolongar. Aquieta sua alma, percebeu que a sua alma está inquieta, turbulenta, vá para o Senhor. Se entregue ao Senhor, não deixe essa situação te dominar. Tome cuidado com as suas palavras, com as suas ações, porque depois você pode se arrepender. Uma alma turbulenta, uma alma bagunçada, inquieta, ela pode ferir outras pessoas com palavras e ações. Tome cuidado. Se for preciso, neste caso, se isole para que você seja tratada pelo Senhor. E essa foi a minha solução, tá? Foi isso que eu fiz. Para que eu não descontasse ninguém aqui, porque ninguém merece, né? Eu sei que a única solução está em Cristo Jesus. Só Ele pode aquietar nossa alma. Então, nós precisamos ir para a palavra, ir para o Senhor, para que nós possamos ser ensinados, exortados e transformados pelo amor de Jesus. Então, tem dias que nós vamos estar mais cansados, sobrecarregados, nós vamos querer até sumir. Eu sei que muita gente deve ter passado por isso, assim como eu também. Mas isso, gente, nós precisamos entender que isso não é falta de fé ou vida com Deus, mas sim é falta de forças. Muitas vezes nós perdemos as forças, porque a nossa força ela vem do Senhor. Então nós precisamos buscar nele a força para continuar, a força para não desistir, a força para permanecer, a força para tirar todo o cansaço, todo o peso sobre nós, o descanso no Senhor, porque só Ele é quem vai nos renovar. Lá em Isaías, tô terminando, tá, gente? Em nome de Jesus. Em Isaías 40, 29, diz assim: o Senhor dá forças aos cansados e vigor aos fracos. É isso que o Senhor faz. Ele nos dá força e nos dá vigor quando assim nós pedimos. Sim, nós precisamos pedir ao Senhor. Nós precisamos criar esse relacionamento. Assim como nós temos amigos, né? Nós conversamos livremente com os nossos amigos. Assim precisa ser com o Senhor. A palavra do Senhor é a verdade que nos liberta de todas as mentiras e enganos que as nossas emoções podem trazer para nós e nos fazer acreditar. É através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor e não a palavra de pessoas. A palavra é a palavra do Senhor. Não tem como nós mudarmos se nós não quisermos. Não tem como ter transformação se não houver uma entrega incondicional. Não tem como a gente transbordar se não houver fome e sede por mais de Deus. Se a gente não se alimentar daquilo que irá nos nutrir de verdade. Porque nós somos aquilo que nós nos alimentamos, né? Nós somos aquilo que nós buscamos. Nós estaremos cheios daquilo que nós nos alimentarmos. Isso é fato. Então, cuidado com os seus sentimentos, cuidado com as suas emoções, que possam te tirar da presença do Senhor, daquilo que o Senhor tem para você. Nós precisamos entender que nós sempre precisamos
Nós sempre iremos precisar ser direcionados pelo Espírito Santo. Nos deixar ser direcionados pelo Espírito Santo. E não pela nossa alma. Nós precisamos exercer o domínio próprio. Ter sabedoria. Pedir ao Senhor sabedoria e discernimento sobre todas as coisas. Até mesmo sobre os nossos sentimentos e emoções. Porque nós podemos ser facilmente enganados. O Senhor nos permite... Como que eu vou falar? O Senhor nos permite, sim, sentir, ter as emoções, ter os sentimentos diversos. Ele nos permite isso. Mas nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo que nós sentimos realmente vem do Senhor, né? É para o nosso bem. É para nos ajudar. Tome cuidado. Lá em João 8:32 diz: então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor. A verdade é Jesus. E essa verdade, ela precisa entrar dentro de nós. Para que nós sejamos verdadeiramente libertos. Para que todas as vezes que a gente se sentir perdido, que a gente se sentir abatido, que a gente se sentir entristecido, a gente corra para os braços de Jesus. A gente entenda que nada neste mundo vai nos satisfazer. Nada nesse mundo vai suprir a necessidade que nós temos, que somente Jesus pode preencher. Somente Jesus pode nos alcançar. Somente Jesus pode aquietar o nosso coração. Aquieta a sua alma. Espere em Deus, confie nele, vá para ele. Que Deus possa te curar de tudo aquilo que você não fala para ninguém. Que hoje você possa permitir que o Senhor silencie a sua alma turbulenta. Que hoje você possa entender que sim, você tem uma alma, mas que ela não te domina. Que hoje você possa compreender que é necessário buscar a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para que a nossa alma fique quieta, para que a nossa alma não fique abatida, para que a nossa alma não fique triste. Que hoje nós possamos nos posicionar como pessoas que entendem as suas fraquezas, mas que não se deixam ser vencidas por ela. Que hoje nós possamos entender que os nossos sentimentos e emoções não nos definem. Que hoje nós possamos nos posicionar para viver de forma diferente. Fechando a porta do nosso quarto, nos entregando verdadeiramente ao Senhor, com relacionamento, com profundidade, com sinceridade, com quebrantamento, para gerar transformação. Amém? Eu quero deixar uma frase aqui para vocês. As emoções fazem parte da vida, mas a palavra de Deus deve ser a base das nossas decisões. Não seja movido pelas suas emoções e sentimentos. A verdade é aquilo que o Senhor nos diz, não aquilo que a gente acha, que as pessoas acham, aquilo que a gente pensa ou sente. Mas a verdade é o que o Senhor nos diz. A verdade é aquela que nos liberta das prisões das nossas mentes, das prisões da nossa alma turbulenta. Pare de viver pelas suas emoções, controlado pelas suas emoções. Pare de ser jogado de um lado para o outro. Vou para lá, vou para cá, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu gosto daquilo, agora eu não gosto. Pare. Seja direcionado pelo Senhor, tenha domínio próprio sobre as suas emoções. O Senhor, Ele quer nos alcançar. O Senhor, Ele deseja se relacionar conosco, mas Ele quer que a gente dê o primeiro passo para que Ele faça todas as outras coisas, as demais coisas nas nossas vidas, que a gente permita. Amém? Eu vou parar por aqui.
Eu vou colocar o louvor novamente. Se você puder, não sei se vocês conhecem, né? A música Aquieta Minha Alma, da Tamires Garcia. Mas se vocês puderem colocar hoje para vocês ouvirem, para vocês serem ministrados também através dessa música, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ainda muito mais com vocês, assim como Ele está falando comigo. Eu não sei se hoje vocês conseguiram compreender tudo que eu tentei compartilhar aqui com vocês, porque é muito mais profundo e talvez seja muito mais para mim, porque o Senhor está falando comigo, Ele está trabalhando em mim. É isso. Tudo que nós precisamos está em Jesus. É enganoso, gente. Nosso coração é enganoso. Permita ser alcançada pelo Senhor, abraçada pelo Espírito Santo. Amém? Eu vou orar, senão vou ficar chorando aqui. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua doce presença. Obrigada, Jesus. Eu te peço que o Senhor aquiete a nossa alma, Jesus. Senhor, aquieta a turbulência dentro de nós, Jesus. Ensina-nos, Pai, a ter domínio sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Não deixe que os nossos pensamentos, Senhor Jesus, de muitos assuntos, muitas coisas se tornem verdade, Pai. E que venha bagunçar, Senhor Jesus, dentro de nós, Pai. Nos ajude, Senhor Jesus, nas nossas fraquezas, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos dê força, Pai. Nos dê ânimo, Senhor Jesus, para que nós possamos permanecer em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Tome as nossas vidas, Pai. Que nós possamos aprender, Jesus, que é necessário alimentar o nosso espírito através da Tua palavra, através de uma entrega, de uma vida contigo, Pai, que haja quebrantamento no nosso coração, Jesus. Derramar do Espírito sobre nós, Jesus, depende da nossa entrega incondicional, Jesus. Toma os nossos corações, Pai, nas Tuas mãos, Jesus. Não permita, Jesus, que nós venhamos a nos perder, Jesus, por conta das nossas emoções e pensamentos, Pai. Mas que nós possamos olhar fixamente para Ti, Jesus, para as Tuas promessas, Jesus. Que o Teu amor seja suficiente, Pai. Preenche-nos por completo, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toma os nossos corações, Jesus. Nada mais importa, Jesus, que não seja a Tua presença, Senhor. Alcança, Pai, agora cada um dos Seus filhos com a Tua misericórdia, com o Teu amor, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar sobre as vidas, Senhor Jesus, um descanso, Pai. Descanso, Pai. Almas sejam aquietadas agora em nome de Jesus, Pai. Toda a turbulência, Senhor Jesus, pensamentos contrários à Tua vontade, negativos, Senhor Jesus. Todo sentimento, Senhor, de destruição, Pai, diminuição, Pai, em nome de Jesus. Todo sentimento, Senhor Jesus, de amargura, de raiva, de rancor, agora, Senhor, tira, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar vidas libertas, vidas transformadas, vidas curadas, vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, tocadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Novas vidas, Pai, novos começos, em nome de Jesus, Pai. Um transbordar novo da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, mudança de mente, Jesus. Todo vitimismo agora, Senhor, tira, Senhor Jesus, das vidas, Pai. Todo espírito, Pai, de coitadismo, Senhor, de vitimismo, Senhor Jesus. Sai agora em nome de Jesus, Pai. Dê uma mente sã, Pai, curada, restaurada, transformada, mudada, Senhor Jesus. Aquieta a nossa alma, Jesus. Aquiete o nosso coração, Jesus. Ensina-nos a Te ouvir, ó Pai. Eu Te agradeço pela Tua palavra, Jesus. Eu Te agradeço pelo Teu amor, eu Te agradeço pela Tua graça. Te agradeço, Pai, por ter sido encontrada por Ti, Jesus. Continua falando conosco no decorrer desse dia, Jesus. Gera, Senhor Jesus, em nós cada dia mais fome e sede da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, glória a Deus.
Ai, Senhor. Glória a Deus. Permita-se ser tocada pelo Espírito Santo. Que a presença do Senhor possa te inundar agora onde você estiver. Que você possa ser totalmente preenchida pelo Senhor. Esse é o amor que nós precisamos. Do nosso Senhor Jesus. Não deixe que ninguém, nem nada, te tire da presença. Amém? Quero finalizar, mas não consigo. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Seja ministrado em nome de Jesus. Porque Ele não se esqueceu de ti, não. Não, Ele nunca desistiu de ti. Aleluia. Espera em Deus, confia nele. Espera em Deus, descansa nele. Descansa nele. Pois pode passar o céu, a terra e o mar, mas sua palavra não passa. A sua palavra não passa. Pode passar o céu, a terra e o mar, a sua palavra não passa. A sua palavra não passa. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, glória a Deus. Obrigada a todos que compartilharam. Estiveram aqui na live comigo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que Deus tenha falado com vocês também, assim como falou comigo. Amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês também. Até a próxima. Sexta-feira que vem, às 9h30. Gente, 9h30, 9h40, mais ou menos esse horário que eu estou entrando, tá bom? E é isso. Na próxima live já tem o tema, tá bom? Que vai ser o tema do devocional do mês de julho, que tá terminando hoje. Então vai ser sobre as crises. Nossa, me deu vencendo as crises. Eu tenho testemunho já, gente. Eu sempre tenho testemunho dos meus devocionais. Mas a próxima live será sobre vencendo as crises. Nós vamos fazer um resumão sobre tudo que foi falado no mês de julho, tá? Então vai ser na próxima sexta-feira. E eu espero por todos vocês, para que a gente possa compartilhar do amor de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela companhia. Continuem aí, sendo quebrantado pelo Espírito Santo, sendo tocado por Jesus. Amém. Beijo, até a próxima. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.